Então vamos lá. Os outros que nós temos aqui é o método change, né, para poder trabalhar com alterações. Então quando as alterações forem aplicadas aqui, ó, como que ele vai funcionar? Vou digitar aqui, por exemplo, uma letra. Perceba que nada aconteceu, ó. Ele não está atualizando de forma automatizada. Quando eu clicar fora, ele atualiza. Então ele vai ter essa modificação apenas quando ele entender que o conteúdo geral daquela caixa foi atualizado. Então, uma forma diferente de se comportar, tá bem parecida também com essa outra que é a blur. Ó, vamos fazer aqui, vamos deixar ele atualizar, né, que ele atualiza. Demorar, a gente atualiza de forma manual mesmo. A blur aqui também, na hora que eu começar a digitar, nada aconteceu. Quando eu clico, ele atualiza todo aquele conteúdo. Então é bem parecido aqui, é bem semelhante, tá? Se você, por exemplo, utilizar o tab para poder fazer uma tabulação, ele vai funcionar também. Olha lá, eu vou pressionar o tab. Então, se você tiver, por exemplo, mais recursos, né, ou quiser fazer, por exemplo, a confirmação ali daquele resultado e estipular uma tecla para poder atualizar, ele vai funcionar desta forma também. Vou deixar o input mesmo, que é o que faz a atualização dinâmica, né, automatizada aqui. E nesse exemplo, eu utilizei uma chamada direta da variável, que foi o this.nome, passando o valor para ela. Né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso, em vez de fazer isso aqui para a variável, chamar uma função, um método. E como que eu trabalho os métodos aqui dentro do meu projeto? Vamos criar um, ó. Vamos chamar, por exemplo, de recuperar texto. E esse método, ele pode ou não ter parâmetros, tá? Nesse caso, para a gente montar essa estrutura, ele vai ter que ter um parâmetro, que vai ser o nome que chega para ele, que é uma string. E aqui eu simplesmente falo o seguinte, então. Dentro do meu método, eu falo que this.nome, porque ele está aqui acima, vai receber o que tiver, né, na minha variável aqui, o que tiver sido passado como parâmetro, que é nome. Somente isso. This.nome recebe nome. Aqui eu poderia concatenar com algumas outras informações também, né? E aí você pode estruturar. Eu vou tirar aqui, ó, deixando comentada essa linha para que ele não aplique de início esse texto, tá? Um outro detalhe, aqui eu não preciso e nem posso colocar o let, porque quando ela é declarada na classe fora de métodos, você não utiliza o let. Aqui, ó, é obrigado a utilizar o let. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, aqui uma outra variável, ó, eu teria que fazer a utilização do let, tá? Aí seria basicamente a mesma coisa, mas você vai utilizar o let antes aqui para poder declarar ela. Então, se você vê isso aí em alguma API, em alguma estrutura, né, já sabe do que se trata. Ótimo, como que eu faço a chamada? Nada muda aqui, ó. A chamada vai ser feita dessa mesma forma. Em vez de colocar o this.nome, eu coloco a minha função. E aí, é claro, ela não vai receber um igual, porque a função, o que ela tem? Um parâmetro. Então, em vez do igual, você vai abrir o parêntese e fechar aqui, ó. O parâmetro é justamente o valor que eu passo aqui dentro. Ó. Então, este é o parâmetro aqui na qual eu preciso receber. Né? Tecnicamente, agora, ele tem que funcionar conforme estava antes, tá? Eu vou digitar aqui, ó, não mostra nada porque eu tirei o evento ali que carregava o nome de início, então, olha lá, ó, pronto. Não mudou nada, foi só uma nova forma de se chamar. Estou mostrando por quê? Porque não é sempre que você vai ter condição de fazer a sua estrutura, que foi um exemplo muito simples, foi simplesmente mostrar um texto numa caixa de texto, né? Mas um exemplo prático, isso aqui vai ser recuperar dados de uma tabela, salvar em uma tabela, fazer uma exclusão, né? Então, por uma questão de organização, você vai ter métodos aqui para isso, ó. Beleza? Então, com esses métodos, você vai fazer a chamada através de funções, né, e não de referências. Mas é bem simples, isso aqui é o que basicamente você vai ter dentro do Angular. Né? O que vai mudar um pouquinho também do convencional de outras linguagens, além desse tipo de chamada de input e binding, são as diretivas, tá? Igual, por exemplo, o for, o if, eles utilizam diretivas, né, desse tipo aqui, ó, ngIf. Então você vai ver muito disso aqui, tá? ngFor, nós vamos ter também essas estruturas, mas são fáceis de configurar. Então nós vamos trabalhar na próxima aula, a partir da próxima aula com algumas diretivas, né, para que vocês saibam também como utilizar isso na prática dentro dos seus projetos.